Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor.
Quero, neste momento, já convidar os irmãos para estar participando conosco, né, desta ministração da Escola Bíblica Dominical, né, a participar conosco aí, você que está, né, do outro lado aí, a nos ouvir. Nós estaremos, para iniciar, iremos fazer uma oração em agradecimento a Deus, neste momento, por esta oportunidade. Logo após, estarei passando aqui para o pastor, ele estará fazendo aqui, dando início aqui à leitura da lição, né? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, neste momento, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para transmitir a Tua palavra, para transmitir, Pai, lecionar a Escola Bíblica Dominical. Deus, abençoa, Senhor, os Teus servos que estão aí do outro lado, que eles possam participar, ó Deus, e que Tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada um. Deus, livrando, guardando de todo mal, cuidando dos Teus servos, meu Pai, da mesma forma que o Senhor fez com Esté e o seu povo. Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor não esquece das promessas que tem feito ao teu povo. Deus, promessas de livramento, de guardar o teu povo, meu Deus. Ó Pai, eu te agradeço neste momento, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, com alegria nós queremos adentrar aí no seu lar nesta manhã de domingo, uma manhã gostosa, onde nós estaremos estudando a palavra de Deus. A lição é a de número 10, um tema muito convidativo para nós aprendermos na manhã deste dia. Você, minha irmã, meu irmão, é momento de você convidar os filhos, convidar a família, e pegar as suas revistas, e nós começarmos agora a meditar sobre a vitória do povo de Deus. Imagina um tema tão especial para uma época que nós estamos vivendo. A vitória do povo de Deus é tudo que nós estamos aguardando da parte de Deus. Aguardando somente aquele momento em que Ele nos manda, agora saia dos seus lares e marcha, porque a vitória é do povo de Deus. Quero te convidar para nós fazermos aqui a leitura da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos, então, estudando hoje a lição de número 10, 7 de março de 2021. O título da nossa lição hoje é A Vitória do Povo de Deus. Texto áureo. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Esther 7, versículo 3. Verdade aplicada. A sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. E na lição de hoje nós vamos aprender com base em 3 objetivos que nós precisamos alcançar com o ensinamento. O primeiro é entender que Deus sempre protege seus servos. Segundo, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa. E o terceiro, confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Os textos de referência da nossa Escola Bíblica Dominical está hoje em Esther, no capítulo 7, versículos 4, 5, 6 e o 10. Leiamos, você daí e nós daqui, lendo juntos os textos de referência da nossa Escola Bíblica Dominical. Versículo 4 do capítulo 7 de Esther. Porque estamos vendidos
eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se não por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Glória a Jesus. Nós temos aqui, meus amados, um motivo de oração. Ore para que o Senhor nos dê sabedoria perante nossos adversários. Estaremos estudando Deus que nos garante a vitória. Quando tudo parece perdido, não está. Deus tem seus propósitos. Nós vamos orar mais uma vez. Estaremos passando aqui para o presbítero, irmão Pedro Paulo, que estará ministrando esta lição na manhã de hoje. Senhor meu Pai, nós exaltamos e bendizemos o seu nome. Glorificamos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de neste dia poder transmitir a escola bíblica dominical, levar até os lares, ó Pai, uma vez que estamos com os cultos suspensos, mas o Teu povo não pode calar-se. Que esta palavra, que este ensinamento, que a lição deste dia com um tema tão importante, a vitória do povo de Deus, é tudo o que nós esperamos, ó Pai. Que esta vitória possa chegar em breve e nós podemos cantar o hino da vitória e dizer: só o Senhor é Deus. Meu Deus, capacita o professor nesta manhã com a maior sorte de bênçãos. Usa ele, ó Pai, para levar até os lares a mensagem que o Senhor tem que entregar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já foi dito nesta manhã, nós estamos aqui diante de uma lição muito preciosa, né? A vitória, né? Todos andam em busca da vitória, né? E Deus, Ele tem preparado para nós neste dia, um dia de vitória, né? E aprendendo aqui com Ester, nós iremos aprender com Ester a lidar diante de situações difíceis e também assim alcançar a vitória no nome de Jesus, né? Então a lição, meus queridos irmãos, nos fala de uma forma muito maravilhosa e preciosa, um exemplo que Ester traz para a igreja. Vamos entrar aqui na nossa introdução, né? Algo também que me chama a atenção é o textuário, né? Ou seja, a verdade aplicada desta lição, que fala que a sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão, né? A sabedoria. O crente que é sábio entende que tem Deus na vida. O crente que é sábio, né, dá a entender que ele tem uma ligação muito forte para com Deus. E precisamos, diariamente, vivermos com sabedoria para sabermos lidar com as adversidades, né, com aquilo que acontece no nosso dia a dia. E nós precisamos ter sabedoria para entrar diante de situações, né, para assim ser resolvidas. Mas a verdade, a introdução da nossa lição, meus irmãos, nos fala assim: veremos nesta lição a importância de Ester ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. A sua história é tão marcante e de uma grande contribuição inestimável às igrejas de hoje,
né? Me faz lembrar que existe uma mulher na Bíblia que ela é tida como um exemplo para as demais mulheres. Esta mulher chamada Ana, ela traz um exemplo muito interessante para as mulheres hoje na igreja e a própria igreja. Mas nós podemos também já atrelar Esther também neste negócio, até porque Esther traz um grande exemplo de sabedoria, paciência, né? Ela não se precipitou em resolver essa questão, mas Esther traz para as igrejas dos nossos dias um grande exemplo, uma grande contribuição, né, para as mulheres, para a igreja no todo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto nos diz assim: Deus nos garante a vitória, né? Eis a certeza daquele que serve a Deus, a certeza de que Deus é Ele que garante a vitória. E o interessante, o Senhor sabe os artifícios idealizados contra a sua vida. Não há outra força capaz de salvar o servo de Deus em sofrimento, a não ser o poder de Deus. O Senhor tem o conhecimento de todos os planos para lhe destruir, e por isso faz todas as coisas para preservar nossa vida, inclusive quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Então, amados, Deus, Ele é aquele que nos garante a vitória. Deus é aquele que, mesmo parecendo que aos olhos humanos não tem mais jeito, Deus, Ele sempre, né, está voltado para abençoar. Ele está voltado para garantir a vitória ao seu servo. Então, o que é que acontece? Aqui nos fala que, mesmo que pareça que as coisas estão impossíveis aos olhos humanos, né? Mas Deus é aquele que chega. É como exemplos que nós vemos na Bíblia, de pessoas enfermas, situações que Jesus ressuscitou, louvado seja Deus, pessoas que estavam mortas, como Lázaro, que aos olhos humanos não tinha mais jeito, quando a própria irmã de Lázaro diz: olha, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Isso é algo que aos olhos humanos não tem mais jeito, mas Deus é aquele que entra com a providência, que entra, né, louvado seja Deus, trazendo a vitória, trazendo, né, a vitória para o seu povo. O primeiro item do primeiro ponto fala assim: confiar ou duvidar. Confiar ou duvidar. Sim, tem horas que temos que escolher. Esther decidiu confiar em Deus. Ela nos ensina que devemos confiar nele somente. Se você está confuso sobre em quem confiar, extenuado de tanto orar, ou até mesmo ferido e sem forças, inclusive para caminhar, através da história de Esther, percebemos que Deus entende sua dor, e apesar de qualquer circunstância que você esteja enfrentando, Deus não muda. Louvado seja Deus. Deus é grandioso para lhe amparar. Devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de cada um de nós. 1 Pedro 5 e o verso 7. Então, está aqui um motivo maior ainda de nós confiarmos. Para Esther, talvez aos olhos humanos, talvez para outras pessoas, se Esther olhasse com os olhos humanos, veria que a sua situação não teria mais jeito. Mas Esther decidiu confiar no Senhor. Confiar é uma arma poderosa que o crente tem. Quando o crente ele pega
toda a sua confiança e coloca nas mãos do Senhor, e coloca no Senhor, como a própria Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Se nós estamos ansiosos, se nós estamos, pensamos muitas das vezes em desistir devido à luta, devido à situação que nós estamos vivendo, Deus, Ele está disposto a nos ajudar cotidianamente. Basta tão somente colocarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Isso é muito interessante, meus queridos irmãos. Quando fazemos isso, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, nós estamos declarando que nós dependemos totalmente dEle. Os recursos humanos, ele falha. Os recursos humanos, ele acabam. Os recursos humanos, de uma certa forma, muitas das vezes não vai atender certas necessidades que nós temos. Mas quando nós passamos e entregamos totalmente para Deus, passamos a entregar toda a nossa confiança, colocarmos toda a nossa confiança nele. Deus, Ele que conhece o nosso coração e sabe que nós estamos dizendo assim para Ele: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. E o socorro vem, com certeza, como aconteceu na vida de Esther e do seu povo. Então, é algo muito importante quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Louvado seja Deus, que é Ele que nos garante a vitória. Então, o ponto 2, o item 2 do segundo ponto que fala: chega a hora de Deus intervir na história, né? Ainda que muitas das vezes nós pensamos que o trabalhar de Deus, ele é diferente do nosso. O trabalhar de Deus, ele não é um trabalhar como nós agimos, que muitas das vezes achamos que as coisas têm que ser assim. E Deus, ele trabalha de forma muito interessante para trazer um bom resultado para a nossa vida. E aqui diz: chegou a hora de Deus intervir na história. O convite da rainha Esther para festejar causou muita felicidade em Amã, né? Uma vez que era um grande privilégio festejar com a família real. Mas o que o perverso Amã não sabia era que o Deus de Esther e de Mardoqueu também havia sido convidado para o banquete. E quando Deus se faz presente, podemos esperar sempre por um milagre. A Bíblia nos conta que em meio aos comes e bebe, é chegada a hora de Esther revelar sua origem ao rei. E como Amã havia tramado destruir seu povo, ao ouvir toda a trama de Amã, o rei ficou enfurecido com tamanha ousadia por parte dele. A ira era tão intensa que o rei teve que tomar um fôlego no jardim. Deus havia colocado Esther no palácio por alguma razão, e agora era o momento da execução plena da vontade dele sobre Israel, né? Ela não sabia como Deus iria agir para derrotar o inimigo e livrar o seu povo, mas tinha plena fé e confiança nisto. Aqui está o segredo, o exemplo que devemos seguir, que devemos trazer para a nossa vida. Às vezes, o momento na nossa vida está tão difícil, o momento na nossa vida está de uma forma tão, aos nossos olhos, tão difícil, mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós entendemos
que não sabemos de que forma vai ser resolvido o problema, mas a certeza de que Deus resolverá o problema de alguma forma. Era como Esther, ela pensava, confiou no Senhor, colocou a sua fé em Deus, louvado seja o nome do Senhor, e sabia que Deus ia agir em qualquer momento. A situação, às vezes, na nossa vida está tão tremenda, está tão difícil, e às vezes nós, Deus, por que o Senhor não age? Deus, por que o Senhor não entra com providência? Deus está em silêncio e está trabalhando para trazer a vitória para nós. Nós devemos entender que o trabalhar de Deus, Deus não trabalha com a lógica convencional, como diz a lição, na lógica humana, é de forma sobrenatural que Deus, Ele se manifesta para nos ajudar, para nos dar a vitória. Então precisamos entender que a hora de Deus, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Embora que eu não vejo Esther se precipitando, dizendo que já era hora de Deus entrar com providência, que Deus havia esquecido deles, do seu povo, de forma alguma. As promessas de Deus não mudam na nossa vida. Louvado seja o nome de Deus. Ele espera o momento certo de agir, a hora certa. Deus entrará com providência. O mundo está desta forma. O mundo está vivendo um caos na saúde. A situação está difícil cada dia, né? E isso está levando a uma bola de neve, a outros problemas, né, que vem afetar, de uma certa forma, não só a saúde do ser humano, mas também a vida financeira, outras situações, né, que está sendo causada, mas vai chegar um momento que Deus vai entrar com providência. Vai chegar um momento que a hora de Deus vai chegar, e Deus vai trazer a vitória para o seu povo, e vai trazer a vitória para todos, né, que têm sofrido. Louvado seja o nome de Deus, porque tudo isso nós sabemos que antecede a volta do Filho do Homem, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não mente. Louvado seja o nome do Senhor, e um dia o seu Filho voltará para buscar o seu povo. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Então, a hora de Deus, ela vai chegar na minha vida e na tua vida para nos trazer a vitória. E ainda aqui no primeiro item, o terceiro item do primeiro ponto, Esther toma uma atitude de coragem, uma atitude que nós, como servos de Deus, não devemos nos reter diante das situações difíceis. O terceiro item do primeiro ponto, Esther delata Amã. Denunciar alguém não é tão simples, pois exige valentia e provas. No entanto, Esther tinha as duas contra Amã. O sábio Salomão escreveu: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todos o propósito debaixo do céu, né? Seguramente a rainha Esther sabia a seriedade de escolher com cuidado o tempo para falar. Ela foi muito paciente, aguardando a ocasião adequada para denunciar seu opressor e todo o seu plano perverso. Isso é muito interessante. Isso aqui também, amados, é uma ferramenta. Olha a forma que Esther se comportou. Diante da situação, Esther poderia ter, pelo fato de ser a rainha, poderia em uma outra ocasião, bem antes, mas ela usou de sabedoria. Ela poderia, quem sabe, quando estivesse no seu quarto com o seu esposo, com o rei, e passar essas informações, falar claramente para ele, se precipitar, até falar o que não deveria. Mas Esther esperou um momento com sabedoria. Ela agiu de uma forma tremenda. Ela montou um banquete. A Bíblia diz que Amã, ele se alegrou. Era mais honra para ele. Eu entendo que Amã poderia ter pensado consigo mesmo: não, realmente eu sou aquela pessoa que posso ser venerado.
Eu sou aquela pessoa que tem um crédito diante do rei. A rainha agora me convida para que eu possa estar participando de um banquete juntamente com a família real. Então, o ego, de uma certa forma, de Amã cresceu mais uma vez ali, né? Que já era cheio de arrogância. Louvado seja o nome do Senhor. E Esther, naquele momento, que estava ali, que parecia que tudo estava bem. Aí agora, como diz a lição, em que o Deus de Esther e de Mardoqueu também foi convidado para aquele banquete. E ali o milagre se iniciou, aleluia. O milagre, surgiu-se o milagre da parte de Deus para com o povo de Israel. E naquele presente momento, Esther, com toda a sabedoria, esperando o tempo correto, esperando a ocasião certa para poder fazer aquela prenúncia ali ao rei. E se pronunciar ao rei diante da situação que ela estava vivendo, né? Demonstrou ali, revelou a sua verdadeira origem, em que verdadeiramente o seu povo estava para ser destruído. E o causador daquele problema, o causador daquele genocídio, seria Amã. E o que nos chama a atenção foi o momento certo, o tempo, a hora que Esther colocou tudo diante do rei. Eu aprendo de uma forma e agradeço a Deus pela sabedoria que Deus tem dado aos seus servos, de poder falar na hora certa, de não se precipitar diante das situações, em que muitos se embaraçam, quando não espera o momento certo para falar, quando não age com sabedoria, se precipita em suas palavras, traz danos para a sua vida. Rapidamente eu gostaria de contar algo que aconteceu na minha vida a esse respeito. Uma determinada irmã, ela impossibilitada de ir para a igreja, ela impossibilitada de estar presente nos cultos devido à sua saúde. E o pastor designava sempre alguém para levar a sua ceia. E além das visitas que o pastor fazia para ela, aos outros irmãos, o pastor determinava toda a ceia, alguém levava a ceia para ela. E um determinado dia, o pastor que foi levar a ceia para ela, e levando a ceia para aquela irmã, o pastor chegou, conversou com ela, passou a celebrar a ceia ali para ela, ela se alegrou muito. Logo após, quando o pastor estava para sair, ela estava com o seu dízimo em casa guardado. E disse: pastor, leve o dízimo para a igreja. E o pastor disse: não, eu mando que alguém pegue aqui, para que eu mesmo não leve. Então, ela insistiu: não, pastor, mas leve, porque eu não posso ir para a igreja, então alguém tem que levar o meu dízimo. Prontamente o pastor pegou aquele envelope, e alguém que estava ali na sua casa entendeu que o pastor estava cobrando pela ceia que levou a irmã. Era o genro daquela senhora. E ao me encontrar, eu viajei para uma determinada cidade com ele, e ele começou a contar para mim e dizer: Pedrinho, eu não aceito o que eu vi esses dias. O pastor estava cobrando pela ceia que levou para minha sogra. Prontamente, aquilo foi como um choque para mim. Aquilo foi como eu tomei um susto muito grande, mas tomei uma posição. E quando eu cheguei na minha cidade, ali, eu chamei o vice-presidente da igreja, porque o pastor não estava, e passei a situação para ele de uma forma muito simples e cautelosa, para que não escandalizasse. E passei a situação de uma forma tão simples, mas com sabedoria, no momento certo. Eu não saí espalhando para o primeiro que eu vi. Eu não cheguei para alguém e falei: olha, está acontecendo isso. Cheguei para o vice-presidente da igreja, falei toda a situação que havia ocorrido, porque nós não acreditávamos naquilo. E realmente, depois, para que a igreja soubesse, e alguns viessem se escandalizar com aquilo que não era verdade,
o pastor, vice-presidente daquela igreja. Naquela noite era um culto de portas abertas, onde nós fechamos a porta e conversamos, passamos toda a situação para a igreja, como tinha sido, como tinha acontecido, né? Esse mal entendido, essa interpretação totalmente errada, e Deus nos deu vitória. Não houve escândalo, louvado seja Deus, o mal entendido foi desfeito, por quê? Porque alguém usou de sabedoria em resolver a situação, né? Então, o que é que acontece nos nossos dias? É isso que nós devemos aprender com Esther. Ter paciência, sabedoria, entendimento para resolver as coisas, né? E o nome do Senhor naquele dia foi glorificado, porque não teve escândalo, o mal entendido caiu por terra e Deus nos deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que possamos em todas as nossas adversidades, em todas as situações difíceis, termos sabedoria, paciência para resolver, né? Porque sabe que Deus há de nos dar a vitória em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos entrando no segundo ponto, quando diz aqui que quando tudo parece, né, perdido, não está, né? Aos nossos olhos parece que não tem mais jeito, mas quando Deus ele começa a agir dentro do tempo, no tempo certo, porque Deus ele não age fora do tempo nem antes do tempo, ele age no tempo certo. Esses dias nós nos preocupamos muito com a questão que estávamos vivendo e eu entendi que não era vontade de Deus. Me fez entender que não era o tempo de Deus. Então eu me calei e comecei a esperar nele. E realmente o tempo de Deus veio e realmente aconteceu tudo conforme a vontade dele. Mas o segundo item diz assim: o Senhor muitas vezes trabalha em nossa vida de maneira curiosa. Não devemos contemplar nossas lutas através dos olhos humanos, pois Deus nem sempre trabalha de uma forma convencional. Ele trabalha através do sobrenatural. Ele opera na vida dos seus filhos, revelando o verdadeiro sentido da vida. É depositar sua confiança nele. Na história de Esther, o Senhor mostrou o seu cuidado e a certeza de que sempre está conosco nas situações mais complexas pelas quais passamos, mostrando que existe alguém que nos defende e nos ampara em meio aos momentos de mais profunda dor e tristeza. Por isso, as bênçãos que recebemos e tudo o que Ele faz por nós são motivos de expressarmos o nosso louvor e gratidão. Então, Deus ele não age, louvado seja Deus, e Deus diante das nossas lutas, que possamos ter os olhos espirituais, diante das dificuldades. Meu Deus, parece que isso aqui não vai ter mais jeito, isso aqui é visto com os olhos humanos. Mas quando nós passamos a ver as nossas lutas, as nossas dificuldades com os olhos espirituais, nós vamos entender que tem alguém cuidando de nós. Nós vamos passar a entender como Esther, ela, mesmo diante de uma luta tremenda, talvez pensando que Deus havia esquecido o seu povo, talvez achando que Deus já não olhava mais para o povo de Israel, mas havia uma promessa que Deus havia feito a Abraão, louvado seja Deus, de que Israel seria uma grande nação. Então, desta forma, a confiança de Esther em Deus era grande. É o que nós devemos adotarmos para a nossa vida nos últimos dias. Nós precisamos crer que Deus, ele opera o milagre. E depois disso, entender que tudo quanto Deus tem feito por nós, nós sermos gratos a Ele, motivos para louvar e adorar o seu nome. E isso nós temos
só em podermos deitar, como diz a própria lição, e dormirmos em segurança. Sabemos que Deus está nos guardando até mesmo quando nós estamos dormindo. E isso é muito interessante, demonstra o cuidado de Deus para conosco. Não há motivo para nos lamentarmos, não há motivo para entrarmos em desespero, não há motivo para nós expressarmos com um ou com outro as nossas situações, se Deus é Ele que nos guarda, é Ele que age no tempo certo, é Ele que nos garante a vitória em nome de Jesus. Então precisamos entender e glorificarmos a Ele, adorarmos a Ele, acordarmos de manhã e sermos gratos a Deus por Ele ter nos concedido mais um dia de vitória, mais uma noite que passou em que muitos não conseguiram alcançar o dia e onde nós, de uma certa forma, Deus nos permitiu estarmos aqui nesta manhã. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. É motivo de sermos gratos a Deus, que embora quando tudo parece que não tem mais jeito, Deus ele se manifesta através da minha e da tua confiança nele. Louvado seja o nome de Deus. Ele entra com providência. E aqui nos diz o primeiro item do segundo ponto: em Deus o impossível acontece. Esté tinha certeza de que, por pior que fosse o momento, nada poderia impedir a intervenção divina na vida do seu povo. Esté nos ensina que em Deus podemos ver o impossível acontecer, né? Nos mostra que nada está perdido. Ela não se deixou abater pelas circunstâncias da vida. Ensina-nos que Deus nos sustenta sempre. Aprendemos que ninguém está livre de passar por dificuldades, mas aquele que volta os seus olhos para o Senhor tem a vantagem de ter a presença do Pai ao seu lado, né, interruptamente. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nos fortalece todos os dias. É isso que verdadeiramente, louvado seja Deus, nós entendemos e nos dá a segurança de vivermos mais alegres na presença de Deus. É em saber que os nossos olhos estão voltados para Ele e que verdadeiramente o Senhor, Ele é aquele que está, né, sempre ao nosso lado. Louvado seja o nome de Deus. Eu tento me colocar no lugar de Mardoqueu e Esther. Não é fácil, porque eu já vi história de pessoas que estavam condenadas à morte. Condenado à morte. Eu lembro quando eu estava fazendo o curso teológico, a professora, ela trouxe algo para nós muito interessante, que de alguns homens que estavam condenados à morte. E essa condenação à morte, o interessante, antes que aqueles homens chegassem à cadeira elétrica, antes que aqueles homens chegassem à câmara de gás, eles morreram. Por que eles morreram? A aflição era muita. A aflição era tão grande que eles entraram em desespero. Eles entraram em uma situação tão difícil que só em pensar que eles iam se deparar diante de uma cadeira elétrica, diante de uma câmara de gás, aqueles homens vieram a falecer. Então analise aí praticamente uma nação, um povo que estava prestando, né, podemos dizer, os seus serviços ali, louvado seja Deus, naquele reino, naquela província, e agora passar por aquele momento e os líderes saber que todo aquele povo morreria. Louvado seja Deus. Então a situação, o psicológico daquele povo certamente não seria mais o mesmo. Certamente muitas das pessoas já estavam entrando em depressão, muitas das pessoas até estavam tentando tirar a sua vida. Então, é o que a lição aqui nos diz, que todos podem passar por essa situação, por situações difíceis, melhor dizendo.
Todos podem passar por momentos críticos na sua vida, mas quando nós confiamos em Deus e agimos com sabedoria, passamos a entender que Deus está sempre ao nosso lado e nos garante a vitória. Que Deus está sempre conosco para nos proteger. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. O segundo item, o segundo ponto nos diz assim: soberano para condenar e absolver, né? Deus é soberano, Ele tem autoridade absoluta sobre a raça humana e a sua história. Se Ele é o Todo-Poderoso, então não haver ninguém com poder em si mesmo para frustrar o seu poder. Ele é Deus. Ele havia chegado a hora dele. Mostra novamente o seu poder ao seu povo. E isto veio sobre a condenação do inimigo Amã. Algo interessante quando a lição ela fala que ele mostra novamente o seu poder, porque Deus, em muitas histórias da Bíblia, Deus revela o seu poder. E uma das coisas mais interessantes é quando Deus demonstra o seu cuidado para com Israel ali e tira aquele povo do Egito, levanta Moisés, louvado seja o nome de Deus, e tira aquele povo dali do Egito, demonstrando o seu poder ali, tanto dentro do Egito como fora ali no deserto. Deus manifesta a sua glória para libertar o seu povo. Então, mais uma vez, Deus aqui também com Esther, joga por terra toda a altivez, joga por terra todo o poder que Amã se achava ter, né? Onde há a manifestação de Deus e Deus dá vitória ao seu povo, louvado seja o nome de Deus. Deus quebra a presunção do homem. Esther, com muita cautela e direção de Deus, promoveu 2 banquetes para o rei e Amã, né? E com muito cuidado expõe ao rei que ele estava sendo manipulado por Amã. Ao descobrir a verdade, o rei ordenou que Amã fosse morto. Abana, eunuco do rei, disse ao rei da forca feita para Mardoqueu por Amã. O rei ordenou que Amã fosse enforcado, louvado seja Deus, na própria forca que tinha preparado para executar Mardoqueu. Nesse desfecho final do conflito entre Esther e Amã, notamos que aquele que faz a vontade de Deus e obedece às suas ordens são exaltados. Entretanto, aquele que procura agir de modo perverso são abatidos para sempre. Mardoqueu fez o que pôde. Deus quer que você e eu façamos assim. E Deus fez o impossível, o que Mardoqueu não poderia fazer. Acontecimentos foram a favor dos seus servos. Louvado seja o nome de Deus. Algo interessante, a lição ela nos fala aqui que houve realmente uma manifestação por parte de Mardoqueu, quando ele passa toda essa história desse genocídio para Esther, e também depois Esther, por sua vez, faz a sua parte. E o mais interessante, o que eu aprendo aqui nesta manhã, nesta lição, é que tem coisas que realmente estão ao nosso alcance. Tem coisas que nós podemos fazer. Mardoqueu, ele fez aquilo que ele pôde. Esther também, ela fez a parte dela. Mas o impossível, quem faz é Deus. Então, e para que esse impossível possa acontecer, nós precisamos colocar a nossa confiança nele. E nós temos a certeza que o impossível há de acontecer, como aconteceu na vida de Maria e de Marta, onde seu irmão foi ressuscitado,
onde aconteceu ainda no Velho Testamento, na vida do rei Ezequias, né? Onde houve a manifestação de Deus, porque há coisas que nós podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, nós não podemos nos privar, temos que fazer com toda a sabedoria. Mas aquilo que aos nossos olhos parece difícil, que a contemplarmos com os olhos humanos, louvado seja Deus, nós não iremos conseguir a vitória, entregarmos nas mãos do Senhor. E mostrarmos para Ele que estamos dependendo dEle, que estamos precisando de um auxílio. E Deus, Ele entra com providência, como aconteceu, jogando por terra a presunção do homem. Porque, de uma certa forma, nada disso contribui para nós, essa presunção. Amã, melhor dizendo, ele passou por um momento que ele estava se achando o tal, que ele estava se achando o cara, como se falam no adágio popular. Mas entender que toda honra e que toda glória pertence a Deus. Se glorificar, como a própria Bíblia fala, que nós devemos nos glorificar em Deus, no nosso Senhor, porque é Ele que exalta, louvado seja Deus, é Ele que abate, todo o poder está nas mãos dEle. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aqui o ponto 3, ainda nos resta um tempo. Ali o item 3, Deus tem seus propósitos. E com certeza os propósitos de Deus são diferentes dos nossos. E Deus, Ele sabe agir. Louvado seja Deus, no momento certo Ele entra com providência. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Estas palavras de Mardoqueu mexeram com o ego de Ester, que através desta palavra demonstrou uma grande fé em Deus. Ela não inventou desculpa nenhuma para Deus poder usá-la. Ela não sabia como Deus iria agir para derrotar o inimigo e livrar o seu povo. Mas através da sua busca por Deus, ela teve a plena confiança de que Ele estaria com ela. Isto é, louvado seja Deus, é muito importante nós termos a certeza de buscarmos a Deus e buscarmos com confiança e ter a certeza, após que Ester foi relatada do acontecimento, do que estava acontecendo, né? Mostra que Ester era uma mulher voltada para Deus. Mostra que Ester era uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que tinha o seu meio de refúgio, de resgate, que era Deus, para poder entrar com providência. Não sabia como a coisa poderia acontecer, mas ela tinha certeza, louvado seja o nome de Deus, que verdadeiramente Deus entraria com providência. Ao saber da notícia, ela não desanimou. Ao saber da notícia, ela não deixou ser levada a dizer, olha, tudo acabou. Tudo, agora nada mais vai ter jeito, né? Até porque Amã era alguém muito próximo do rei, mas manipulou, né? Enrolou de uma certa forma o rei para destruir, e nisso estava incluída a própria esposa do rei, porque ela fazia parte daquele povo também. Louvado seja Deus, que possamos aprender com Ester nesta manhã. Louvado seja Deus, tirando tudo aquilo, proveito dessa história tão maravilhosa, dessa história em que nós precisamos entender que diante das lutas nós não podemos baixar a cabeça, que diante das situações difíceis não está nada perdido. Louvado seja o nome de Deus quando nós colocamos nas mãos do Senhor. Oh, meus irmãos, como muitas das vezes eu já vi exemplo de pessoas que abandonaram a fé porque de uma luta, que abandonaram a fé porque de um desespero, que abandonou a fé culpando até mesmo o próprio Deus, dizendo, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor não resolveu o meu problema, é porque nós não colocamos a nossa fé nele. Mas eu já vi também exemplos de pessoas que mesmo que a vontade de Deus foi feita, mesmo que ali, diante da luta, diante da dificuldade, perderam seus familiares,
perderam seus bens, mas eles permaneceram firmes. Mesmo eles dizendo, a minha confiança está em Deus, mas Deus fez a vontade dele. Louvado seja o nome de Deus. Mesmo sabendo que Esther, de uma certa forma, achando que aos nossos olhos tudo estava perdido, mas Esther tomou uma posição. É a posição que nós devemos tomar diante das lutas, não baixar a cabeça. Louvado seja Deus, nos manter firme nessa situação que nós estamos aí, nas redes sociais, cada hora parece uma coisa diferente. E às vezes muitos crentes estão desanimando com isso, muitos crentes agora estão dizendo, será que a medicina não vai trazer algo para deter isso? Confia no Senhor, porque o tempo de Deus vai chegar, e Deus vai entrar com providência e vai resolver essa situação. Eu quando estou nas redes sociais, estou a observar esse tipo de coisa, eu só penso, Deus, o teu tempo vai chegar. Porque eu já não estou acreditando mais em nada aqui na terra do que está acontecendo. Eu estou apenas confiando no Senhor. O momento de Deus vai chegar, o momento de Deus agir vai chegar, e nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Se estamos dentro de casa não por covardia, mas só por obediência às autoridades, porque a Bíblia nos autoriza a obedecer às autoridades, mas a igreja é cada um de nós, e nós precisamos manter-nos de pé, louvado seja Deus, com toda a confiança em Deus. Ficar em casa não vai deter a tua fé em Deus, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus está em nosso coração, e nós temos a certeza da vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, o segundo item do terceiro ponto fala sobre as promessas. Louvado seja Deus, né? As promessas de Deus nunca falham. Isso é o que conforta o nosso coração. Uma grande confusão se instaurou no meio do povo de Deus, por todas as 127 províncias persas, né? Em virtude do decreto de extermínio promulgado por Amã. Parecia que Deus havia se esquecido das promessas feitas a Abraão de fazer deste povo uma grande nação, né? Através da vida de Esther, temos a certeza de que Deus nunca se esquece de suas promessas. E se você imagina que está desamparado e que ninguém se lembra de você, saiba que o Senhor nem pisca para poder prestar atenção em você, até quando você está dormindo. Até dormindo o Senhor, Ele tem esse cuidado conosco. Está lá em Salmos 100, né? O livro de Salmos 121, o verso 4 e 3, e a Bíblia diz também que eleva os meus olhos para o monte, de onde nos virá o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome de Deus. Então Deus, Ele está 24 horas a nos guardar, 24 horas, né, a cuidar de nós. Então nós precisamos crer nisto, nós precisamos crer que as promessas de Deus não falham. Deus jamais, como nós falamos outro dia e entendemos que, como parecia que as promessas, devido à situação de Abraão, Isaac e Jacó, e Deus, Ele renova o pacto que Ele faz com Abraão, Ele renova também com os seus descendentes. Louvado seja Deus, em que se torna a grande nação de Israel. Deus, Ele não esqueceu de mim e nem tampouco de você. Deus, Ele não tem esquecido das promessas que tem feito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então precisamos entender que tudo quanto nós estamos passando, tudo quanto estamos atravessando hoje, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Deus está vendo tudo e Ele vai entrar com providência logo e vai trazer a vitória. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor demonstrou mais uma vez seu cuidado com o povo de Israel. Entre o povo havia uma mulher de fé, acima de tudo, honrada, temente, que diante das dificuldades erguia a sua voz ao Senhor para que libertasse dela
lembrar-se dela e de seu povo, e não se desamparasse. Ela louvava a Deus pelo seu resplendor, verdade e poder. Aprendemos nesta lição que, se seguirmos o exemplo de Esther, podemos ser abençoados, podemos ser bênção nas mãos de Deus para todas as pessoas ao nosso redor. Aleluia! Isso é interessante, irmãos. Isso é muito forte, esta expressão na lição nesta manhã, em que, se nós seguirmos o exemplo de Esther, né, uma mulher temente, uma mulher verdadeiramente voltada para o Senhor, né, nós podemos ser bênção para outras pessoas que estão ao nosso redor, como Esther. Ela conseguiu, através da busca ao Senhor, através da sua obediência a Deus, através do seu clamor ao Senhor, né, em ser uma mulher, de uma certa forma, de fé, confiar em Deus, que nós busquemos os nossos, a resolver as coisas, mas sempre confiando no Senhor. É uma luta, uma dificuldade, é o que está atravessando um momento difícil. Façamos o que estiver ao nosso alcance, mas sempre colocando a nossa fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sejamos bênção, e nós seremos bênção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É isso que verdadeiramente nós precisamos entender. Precisamos refletir o caráter de Deus na terra, resplandecer como luz nesta terra para ser exemplo para as pessoas. E através desse testemunho, tem pessoas que não sabem falar de Jesus, tem pessoas que de uma certa forma não abrem a sua boca para falar de Jesus, mas ela tem um testemunho tão lindo, tem um exemplo tão bonito, que através disso elas conseguem ganhar alma para o reino de Deus. E é isto que nós precisamos fazer nesses dias de trevas, nesses dias de lutas e dificuldades, que nós fazermos a diferença. Louvado seja o nome de Deus. E a nossa conclusão, irmãos, aqui nos diz que o livro de Esther ilustra a providência divina a favor do seu povo. Podemos, perceber que Esther colocou a sua confiança em Deus, tornando-se dependente dele em tudo, que possamos agir, seguir as orientações de Deus, para que também possamos ter a vitória que o Senhor quer tanto nos dar. Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. Então nós precisamos entender, e que Deus, Ele sempre traz a providência para o seu povo. Em nenhum momento da Bíblia, daqueles que clamaram a Deus, daqueles que colocaram a sua fé em Deus, foi desamparado. Esther, ela foi amparada, sim, por Deus, juntamente com o seu povo. Deus é aquele que nos ama, irmãos. Às vezes, o pecador aí fora, ele diz assim: olha, Deus é amor. Eu entendo que Deus é amor. E eu tenho certeza disso, porque nós fazemos parte disso. O amor de Deus é grande, mas a Bíblia diz que Deus também é justiça. Então, da mesma forma que o amor de Deus é grande, a justiça dele também é. É tudo um tamanho só. Então, da mesma forma que Deus nos ama, Deus também faz justiça. E Deus fez justiça com o seu povo porque ama o seu povo. Mas o pecador precisa entender que, de uma certa forma, da mesma forma que o amor de Deus é grande, a justiça dele também é grande. Então nós precisamos colocar, meus queridos irmãos, cada dia a nossa fé no Senhor, como Esther ela fez, e seguirmos o exemplo dela, para que possamos ser bênção para outras pessoas, abençoar aquelas pessoas que estão, porque isso é o retrato da igreja de Deus, é transmitir o reino de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Através disso, nós iremos conseguir, louvado seja Deus, abençoar outras pessoas, e no nome de Jesus, nós seremos também abençoados. Que Deus nos abençoe, e que o Senhor continue falando
aos vossos corações, que Deus abençoe os irmãos que estão aí nos ouvindo, né, que tenham assim aproveitado esta lição muito maravilhosa e seguir o exemplo de Esther. Que Deus assim abençoe. Eu quero estar passando aqui para o pastor, onde ele estará certamente fazendo assim o término desse trabalho no nome de Jesus. Glória a Jesus. Que bênção, né, irmãos? Nós podermos ter a oportunidade de estudar um tema tão importante, de aqui aprender que a vitória é do povo de Deus. Eu estava ali meditando, certamente Esther não sabia qual a estratégia Deus usaria para dar livramento. Tão somente ela confiou. E é isso que nós precisamos alcançar. E até porque, meus amados, Deus, às vezes você ora, às vezes você pede a Deus que resolva uma situação, resolva um problema que você está passando. Às vezes você até quer dar a direção a Deus do que você acha que pode resolver. Mas, na verdade, Deus tem projetos, tem planos diferentes dos nossos. Até porque se fosse tão normal, não seria milagres. Então Deus trabalha com o impossível. E nesta manhã nós aprendemos bastante. Se nós confiarmos em Deus, Ele tem as estratégias certas para nos dar a vitória. Que confiemos cada dia mais, que estejamos sempre prontos para entender o que Deus tem para cada um de nós. Vamos louvar com um corinho bem conhecido? Louve comigo aí no seu lar, aquele corinho, a tua palavra, a palavra de Deus que foi ministrada de forma maravilhosa nesta manhã. Diz assim, olha, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia o fogo do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Glória a Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos agora já encerrando essa parte de ministração. Eu quero apenas dar aqui um recadinho para todos aqueles que estão aí conectados conosco. Logo mais às 18h30, nós iremos iniciar o culto online hoje um pouquinho mais cedo. Às 18h30, eu te convido, viu? Não perca, fique ligado. Coloca aí um lembrete que às 18h30 você tem compromisso de louvar a Deus. Estará aqui na transmissão online o departamento de jovens e eu sei que vai ser uma bênção. Eles mesmos vão louvar, eles vão ministrar a palavra de Deus, mesmo um número bem reduzido, conforme permite a lei, eles estarão aqui de forma organizada, de forma segura, ministrando aos nossos corações. Então não perca, às 18h30, transmissão do culto na direção dos jovens. E na terça-feira, também às 18h30, culto de ensinamento da palavra de Deus. Todos também estão convidados para aprender na palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Eu quero aqui
mandar um forte abraço para todo o povo de Deus que está aí nos seus lares, para os irmãos da nossa regional de Vazante, da nossa família lá em Goiás, para todos os irmãos do nosso campo de patrocínio e além campo que está participando conosco. Que Deus os abençoe, que vocês tenham um excelente domingo debaixo da graça poderosa do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Pai, nós te louvamos, agradecemos por essa ministração. Eu sei, ó Pai, que a tua palavra alcançou vidas, que muitos foram edificados com o ensinamento, ó Pai, e entender que de nós mesmos não temos condições, não somos capazes. Então, somente quando lançamos-nos aos teus pés é que o Senhor nos dá a vitória. E sabemos, ó Pai, que a vitória sempre será do povo de Deus. Pai, visita cada lar nesta manhã, que se encontra, ó Pai, carente, necessitado de ouvir o recado do Senhor, a palavra do Senhor. Visita, repreende a enfermidade, tira a angústia, a ansiedade, a aflição, ó Pai, toda a solidão e perturbação da alma. Nós declaramos cura e a bênção para sempre. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe e até logo mais à noite, se Deus nos permitir. E breve vem me buscar.